Pai, louvado seja o teu nome, muito obrigado por estarmos na tua presença, na tua casa. Ajuda-nos cada vez mais a termos o nosso coração limpo. Olha para dentro de nós e nos abençoa para que possamos, ó Deus, absorver e aproveitar a tua bondade sobre a vida de cada um de nós. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Na verdade, o Salmo 73 fala de um jeito das pessoas explicarem do pensamento oriental, de faz uma frase e depois explica a sua frase. Então, quando ele diz, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, essa é a ideia geral, que depois ele vai explicar, e a conclusão que ele vai dar no verso 25 em diante, quando ele diz, quem mais tenho eu no céu, não há outro em quem eu me compraz ou tenha prazer na terra. Né? Então, nesse processo, nesse meio tempo, ele vai demonstrando o que havia de sujeira no coração dele. Ainda, diz o verso 26, que a minha carne e o meu coração desfalecem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E os que se afastam de ti perecem, e tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, e no Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Esse mesmo Deus, aliás, exatamente, esse mesmo Deus que o salmista diz que é bom estar do lado dele, é bom se refugiar na presença dele, e que todo mundo que se afasta dele tem prejuízos, é muito interessante ele dizer isso, porque ele vai experimentar isso na sua própria vida. A gente conhece, eu não sei quantos conhecem o Salmo de Asaf, né? Mas ele vai dizendo lá, veja só, verso 3. Quando você olha o verso 25 e diante, não dá para imaginar que este desenvolvimento é de alguém que chega a essa conclusão. Tá? Verso 3, ele invejava os arrogantes. Invejar você querer ser igual. Arrogante é alguém que se basta. É alguém que é autossuficiente. Então é alguém que vai passando por cima de todo mundo. Né? Imagina você invejar os arrogantes. Invejar ao ver a prosperidade dos perversos. Por quê? Porque na cabeça dele, esses camaradas não tinham preocupações, seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens, daí a soberba que os cinge como um colar, a violência que os envolve como um manto, os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejo e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, e contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Então ele vai demonstrando que estes camaradas deitam e rolam, faz absolutamente o que querem. Né? Então ele diz, eu também quero ser, cara, porque na mentalidade dele, ele entendia que ser bonzinho era ser recompensado e ser malzinho é ser recompensado também, né? De acordo com as suas obras. E na prática não era isso que estava acontecendo, pelo menos não era essa a percepção dele. Tá? Então a crise dele é uma crise não em relação a estas pessoas, mas é uma crise em relação a Deus. Veja o que é que diz o verso 11. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Na cabeça dele, cadê Deus nessa história? Sabe aquele negócio que você aborta e você diz, por que eu? E por que não outras mulheres que estão fazendo um monte de coisa errada? Você é assaltado e você diz, por que eu? Se tem um monte de gente aí que está aprontando e não são as outras pessoas. Você fica doente e você diz, por que eu? Que estou aqui malhando, estou dizimando, estou trabalhando, estou vindo na escola dominical, estou lendo, e por que não as outras pessoas? Fala, Deus, a nossa crise não é em relação nem a nós e nem em relação às pessoas, é em relação a Deus. Toda crise é sempre em relação a Deus, porque em última instância nós julgamos que se estivéssemos no lugar de Deus, nós faríamos diferente, nós recompensaríamos diferente. Você acha mesmo que alguém, que a Escritura diz que como ele não existe ninguém maior, que é João Batista, dos nascidos de mulher, e é um camarada que, com este know-how, com essa categoria, é alguém que foi tratado por Deus com mel silvestre e gafanhoto.
Será que não dá para tratar João Batista um pouquinho melhor, assim, dar um pouquinho mais de regalia, né? Afinal de contas, o cara era ponta firme. Então a gente fica, cara, se eu estivesse no lugar de Deus, eu não tinha tratado João Batista desse jeito, eu tinha... É verdade. Na verdade, a gente acha isso, né? Que quando a gente lê Mateus, na genealogia, que começa dizendo fulano, gerou Beltrano, até chegar a Jesus Cristo, se fosse a gente fazer uma lista de qual deveria ser a linhagem de Jesus Cristo, seriam listas completamente diferentes, provavelmente. Se a gente fizesse uma lista de quem são as pessoas que nós achamos que deveriam estar na igreja, foi muito engraçado. Tem duas frases, né? Uma que o Antônio José falou e uma que eu tinha ouvido já há algum tempo, que tudo que a gente tem para experimentar do inferno é aqui, agora e nunca mais, lembra? E tudo que o ímpio tem para experimentar do céu é aqui, agora e nunca mais. Aí o Antônio José falou uma outra lá, lembra? Que a igreja tem membros que o céu não tem. E o céu tem membros que a igreja não tem, não é assim? Então, almas, né? Agora, imagina então, se você tivesse a oportunidade de fazer, quem são as pessoas que deveriam estar dentro da igreja? Provavelmente a lista mudaria e muito. Porque em última instância a gente olha assim, cara, essa pessoa não tinha que estar aqui dentro. Eu não sei o que essa pessoa está fazendo aqui. Essa pessoa está perdendo tempo, ela está se enganando, ela está enganando os outros, e assim vai. E a gente não tem essa capacidade de enxergar perfeitamente como Deus enxerga, porque a gente não enxerga o coração. E aí a gente fica, em última instância, se está aqui na igreja, tá beleza. Agora, quando começa a afetar o nosso coração, a nossa vida, o nosso bolso, o nosso bem-estar, aí, meu amigo, você quer mexer na vida de alguém, é mexer na vida física dela, mexer na saúde dela e mexer no dinheiro dela. Aí, cara, a gente é bonzinho até que ninguém mexa com o nosso dinheiro. Tem um desenho do Pica-Pau, muito interessante, que é ele e um lobo. E eles estão no meio do mar, num barquinho, cheio de comida. Nossa, você quer um pedacinho desse sanduíche? Não, você quer um outro sanduíche? E um oferece para o outro, mas, ele oferece um sanduíche, mas a despensa está quase que caindo do barco. Então aí fica aquela troca de gentileza. Vem um furacão, eles caem numa ilha deserta, e aí brota o que eles verdadeiramente pensam. Porque antes, você dá do que sobra é uma coisa. Agora, quando falta, a lei é de guerra. Primeiro eu e você por último. Então, enquanto não mexe no nosso bolso, enquanto estas manifestações não mexem no nosso salário, não invadem a nossa casa, é um problema que é dos outros, não chegou até nós. O dia que chegar até nós, a gente vai se desesperar. E aí a gente vai se perguntar, Deus, como é que é essa história? Porque isso chegou até ele. E a tal ponto, a gente não sabe o quê, que ele diz lá no verso 13, verso 12, estes são ímpios, sempre tranquilos aumentam as suas riquezas, com efeito inutilmente conservei puro o coração, lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, verso 14, cada manhã castigado. Quer dizer, na prática ele está dizendo, eu estou perdendo meu tempo. Esse negócio de ser bonzinho, de ir na igreja, eu estou fazendo e só estou tendo prejuízo. As pessoas estão crescendo, os caras estão nadando de braçada, os outros estão prosperando, eu estou aqui, mas e aí, qual que é a vantagem? Exatamente, essa sempre é a pergunta. Foi a pergunta de Satanás em relação a Jó. Qual que é a vantagem de servir a Deus se não tem nada em troca? Aí, lembra da mulher de Jó? Nada contra as mulheres, tá? É só uma descrição só, né? Então, lembra, e é sério mesmo, né? Lembra da mulher de Jó? Ela chega para Jó e diz, vem cá, tem alguma vantagem de você seguir a Deus? Não, então amaldiçoe, porque não tem vantagem, você só está tendo prejuízo, cara. Então, quando na nossa relação com Deus, a gente tem essas crises, quando a gente não percebe que a gente leva algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício, alguma coisa tem que brotar para nós agora, além da salvação. Além da salvação, alguma coisa tem que brotar agora para nós. E aí fica a nossa crise com Deus. Como é que é isso? Então pensa isso, toda crise é sempre uma crise de quem Deus é sempre uma crise do caráter de Deus e é sempre uma crise da pessoa de Deus. Porque se alguém está doente, a gente diz, Deus, o Senhor tem condição e poderia ter deixado com que essa pessoa ou não ficasse doente ou não ficasse na intensidade que ela ficou doente. Fulano morre, a gente diz, Deus, tudo bem, o Senhor existe, a pessoa podia até morrer, mas podia não ter morrido desse jeito. Podia o Senhor ter esperado mais um pouquinho, e a gente sempre acha que poderia dar um conselho a mais para Deus de fazer as coisas que Ele faz de uma forma diferente. Mas a gente não é Deus, né?
E aí ele vai exatamente, qual é o ponto que eu quero chegar. Veja que ele é um camarada que está desconfiado de Deus. Você percebe que não é aquela pessoa que termina o salmo dizendo, é bom estar do lado de Deus, a minha confiança eu ponho nele, eu não tenho prazer em mais ninguém a não ser nele. Pois é, mas no meio aqui ele está apresentando uma crise enorme. Eu falei, Deus, eu estou duvidando de tudo que você está fazendo, eu estou invejando os arrogantes, se é para ser desse jeito é melhor eu cair fora. E aí ele está fazendo um monte de julgamentos. Verso 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. É muito interessante que quando ele entra no santuário de Deus, ele começa a ter uma percepção diferente. Ele começa a enxergar as coisas completamente diferentes. Lembra disso? Nós interpretamos o mundo é sempre interpretado. Lembra disso? O Augusto uma vez chegou em casa, a gente estava na cozinha, ele chega desesperado. Eu falei, o que foi? Ele estava branco. Ele é branquinho, mas chegou mais branco ainda, né? Branco de medo. Eu falei, o que aconteceu, filho? Tem um cachorro querendo me morder. Quando eu fui lá, era um cachorro na televisão. Era um desenho que estava passando lá e ele ficou assustado. O que aconteceu? Ele interpretou aquilo. A gente faz exatamente a mesma coisa. E é exatamente isso que estava acontecendo com o salmista. A gente olha a realidade, cara, a gente constrói castelos na nossa cabeça. Sabe aquela ideia de você chega no lugar, as pessoas estão reunidas, desfaz a rodinha e se diz, estavam falando de mim? A gente interpreta tudo. Os fatos mentem, né? Aquela foi muito interessante, né? Como os fatos mentem, a gente interpreta sempre. E não há quem não vá fazer isso. Todos nós fazemos isso. Então a gente precisa vir à casa de Deus num determinado momento, porque Deus vai corrigindo o nosso coração nessas interpretações, porque Ele mesmo vai reinterpretando a realidade para nós. Dizendo, olha, não é bem assim. Primeiro que você não está sozinho. Até Elias interpretou equivocadamente a realidade. Até Elias. O que aconteceu, Elias? Não, eu fiquei sozinho. Não, você tem mais 7.000, você está viajando. Você está totalmente equivocado. Não é bem assim. Volta para lá, fica lá no meio do povo que você está falando bobagem. Elias, um cara que andava com Deus, acabou de ter experiências com Deus, na fase da deprê. Tem um anjo que aparece para a vida de Elias e dá de comer. Já pensou? Quem de nós na fase da deprê tem assim? A gente que não tem algum parente para dar de comer não, que o anjo quer ver se vai aparecer. O anjo chega no camarada e dá de comer para Elias. Depois de tudo que ele passou, ele é capaz de chegar diante de Deus e dizer, fiquei sozinho. E Deus diz, não ficou porque tem mais 7.000. Quer dizer, a interpretação de Elias era totalmente furada. A gente fica assim. A gente precisa de alguém para corrigir o que nós estamos pensando sobre as questões à nossa volta. A gente acha que a gente está só, a gente acha que a gente está abandonado, a gente acha que Deus não gosta mais de nós, a gente acha que está sendo injustiçado, a gente acha que Deus esqueceu das questões à nossa volta, que a justiça, se existe, está há muito tempo longe, que não é só a justiça na terra que é cega, no céu também é. E aí quando a gente entra no santuário de Deus e começa a ler a Escritura Sagrada, a gente começa a perceber que as coisas não são bem assim. Aí começa a perceber aquilo que ele disse no verso 18. Tu, Deus, que antes eu desconfiava, eu percebi que põe estes camaradas em lugares escorregadios. Eu percebi que o Senhor faz a vida de cada um deles cair na destruição. Eles ficam assolados, aniquilados de terror. O Senhor acorda como a um sono, se desperta, vai desprezar a imagem deles. Na verdade, tudo mudou. Não foi a realidade das pessoas que cresciam, que melhoravam o seu dinheiro. Foi a percepção dele do que é que Deus fazia em relação a elas. Na vida de oração, a nossa perseverança, ela esbarra exatamente nisso. E a gente chegar em determinado momento e dizer, cara, eu já orei 5 anos. Deus acho que nem lembra mais que eu estou orando. Deus nem sequer, não é possível, tem muita gente. Cara, se tivesse só a igreja, Presidente de Vaza Grande, na face da terra já seria bastante gente. Por que Deus ia olhar para mim? Tem 300 pessoas, 200, tem um monte de gente andando aqui. Deus vai lembrar de mim. E aí, graças a Deus, e a gente tem que ter cuidado disso nas nossas relações, porque a gente nunca pode coisificar o outro, né? Eu não conhecia aquele termo que é nadificar, né? Que o Antônio José falou. Eu conheço como coisificar. A gente não pode coisificar o outro, se relacionar com o outro só quando ele tem alguma coisa para dar para nós, ou se relacionar com o outro sem querer saber aquilo que o outro está passando, independente de ele trazer alguma coisa boa para nós. A gente tem que aprender a tratar as pessoas como pessoas, porque é assim que Deus faz. Deus conhece as estrelas sem se esquecer de nenhuma delas, não é assim? Tem mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia na terra juntos, e aí Deus criou todas elas e chama cada uma delas pelo nome. Quer dizer, é um ser inanimado, Deus dá
um carimbo e ele se lembra de cada uma delas. Não é só para mostrar o poder dele, mas para mostrar a relação de pessoalidade que ele tem com a sua criação. E a gente nunca pode esquecer disso, porque sempre quando a gente esquecer disso, é isso que vai trazer crise para a vida de cada um de nós. Então a gente tem que se relacionar com Deus, entendendo que de fato tem muita gente orando, tem muita gente pedindo, Deus tem que ter um ouvido do tamanho do dia inteiro para ouvir todo mundo, mas Ele ouve todo mundo. As nossas orações, elas sobem junto com as orações dos santos, mas lá Deus ouve uma por uma, elas não se misturam. Elas podem chegar juntas, mas lá elas são ouvidas separadas. Então não pense que é mais ou menos assim, que Deus chega para a vida do anjo, como diz Apocalipse, né, com incenso, junto com as orações dos santos, os anjos estão levando, que Deus chega e diz, vem cá Gabriel, resume aí, o que a igreja presbiteriana de Vaza Grande quer? Deus não precisa desse resumo. Por isso que eu acho que é uma falha, quando tem aquele Joey Todo-Poderoso, é esse que o Jim Carrey faz aquele papel de Deus? Qual que é? É esse mesmo o nome? O Todo-Poderoso. Não, é só o Todo-Poderoso o nome, né? E ele troca de nome. E lembra quando ele vai no computador e ele começa a ouvir? Não, eu não estou aguentando ouvir. Mas se você não está aguentando ouvir, você não é Deus. Você continua sendo ser humano. É ser humano que fica daquele jeito. Não, se for Deus, você tem que aguentar ouvir. Então, a falha ali é exatamente naquele ponto. Eu vou dar sim para todo mundo. Vai aqui, eu não aguento. É muita gente falando ao mesmo tempo. Não, então Deus não sofre disso. Sabe, é muita gente de Vaza Grande pedindo, meu Deus, anjo, resume aí, vai, só os tópicos que a igreja está pedindo, beleza, eu vou resolver esse tópico aí, você resolve para quem vai dar. Não, elas chegam juntas, mas elas são ouvidas separadas, e a gente só para de orar quando a gente tem a sensação de que a gente foi parado, que Deus parou de ouvir. Eu queria dizer para você que essa crise a respeito do caráter de Deus não pode existir, porque Deus está sempre ouvindo aquilo que a gente tem a dizer, então a gente tem que estar sempre disposto a falar, porque sempre vai ter alguém do outro lado para ouvir aquilo que nós estamos falando. Como igreja presbiteriana como um todo, como filhos de Deus na face da terra, mas como Geraldo que está falando. Então, nesse sentido, a gente pode até ser preso por um monte de razões, ter cerceamentos de um monte de coisas, financeiros. Eu não falei quando tinha 5 anos, eu acho que eu vou para Jerusalém, paciência, não conheço 54, 56 países, paciência, não fui 6 vezes para Jerusalém, para Israel, paciência, mas a minha relação com Deus, nada destes cerceamentos são levados em consideração. Então as pessoas podem prender a gente de todos os tipos, mas a oração ninguém pode segurar quando nós falamos. Então entenda isso e faça bom uso disso nessa sua relação de pessoalidade com Deus, não tendo crise. Então acho que um bom jeito de começar as nossas orações é dizendo: Deus, me guarda de sempre entender e me relacionar contigo sabendo quem o Senhor é e sabendo quem eu sou. O dia que a gente perde isso, todas as outras coisas perdem o significado para a vida de cada um de nós, porque elas começam a se misturar no nosso coração. Então Deus, muito obrigado. Por isso que as pessoas falam, né? Oração de gratidão. Por isso que no culto começa oração de gratidão. Por quê? Porque Deus tem que vir sempre em primeiro lugar. Obrigado porque o Senhor é grande. Obrigado porque o Senhor é bondoso. Obrigado porque Deus é bom. Obrigado porque é Deus. Obrigado porque Ele responde às orações. Obrigado porque o Senhor tem me colocado aqui, tem me preservado até então. E a gente vai reconhecendo isso, e até os problemas que a gente tem, eles continuam existindo, mas talvez, eu não sei se eles vão diminuindo. Eu diria, eu prefiro outra expressão, que eles vão ganhando o tamanho que verdadeiramente eles têm. E quando a gente não ora, os problemas vão aumentando de tamanho, onde o tamanho que eles não têm, eles passam a ter muito maior no coração de cada um de nós. Então vamos orar, para que assim como Asaf, quando entrou no santuário de Deus, ele atinou com o fim que Deus dava a ele. E a percepção que ele tinha do caráter de Deus mudou, e mudou completamente. Ele pode terminar dizendo: eu não tenho mais prazer em ninguém a não ser em Deus. Eu poderia terminar perguntando: quem é o nosso prazer? Ou onde está o nosso prazer? Porque ler a Bíblia não nos faz diferente de ninguém. Vir na igreja já faz um pouquinho mais de diferença. O que faz diferença é ter prazer em ler, em se relacionar. Isso é só quem é crente tem. Quem não é crente, ele pode ler a Bíblia, mas o prazer só quem é crente tem.
Não tem outra pessoa. Por isso que o salmista primeiro diz: na sua lei eu medito de dia e de noite, e nela está o meu prazer. Onde está o nosso prazer? Vamos orar, pedir graça de Deus, para que Deus mantenha e sustente o nosso coração, tendo prazer na pessoa dele, se relacionando sempre com ele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer. Louvado e bendito seja o teu nome nessa noite, que nós colocamos o nosso coração diante de ti, porque nem sempre as percepções que temos da nossa realidade são verdadeiras. Às vezes essas percepções são equivocadas porque nós temos uma percepção equivocada sobre quem o Senhor é. Nos dá graça, Deus, e protege o nosso coração disso, para enxergarmos a realidade como ela é, porque nós enxergamos o Senhor como o Senhor de fato é. E só podemos enxergar o Senhor como de fato o Senhor é, se aceitarmos em nosso coração quem o Senhor diz que é revelado na sua palavra. Então nos ajuda nisso, nos ajuda a ouvirmos a sua voz, nos ajuda a aquietarmos o nosso coração e sabermos que o Senhor é Deus, para que em última instância até possamos ter crises na vida, mas que possamos terminar como Asaf terminou. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, e não há outro em quem tenha prazer na terra, a não ser o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para louvá-lo, para falar contigo, para ouvir a tua voz e para colocar tudo aquilo que inquieta a nossa alma na tua presença, aquele em quem nós nos refugiamos. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém.